O vídeo a seguir é baseado em um SCP que foi baseado em uma pessoa real, o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Este vídeo não possui quaisquer viés políticos e não tem intenção de ofender ninguém. É apenas uma obra de ficção para entretenimento. Obrigado. Olá, amante do terror. Você já ouviu falar de Ronald Reagan? Ele foi o 40º presidente dos Estados Unidos, de 1981 a 1988. E a sua principal luta foi para garantir que o comunismo ficasse fora dos Estados Unidos e que ele fosse erradicado de todo o mundo. Em 8 de março de 1983, Ronald Reagan fez um discurso em que retratava a URSS como um império do mal. E é justamente nesse discurso em que os eventos envolvendo o SCP-1981 acontecem. Blake Nelson amava a história política e estava muito satisfeito com seu novo trabalho, organizar arquivos na biblioteca do presidente. Enquanto ele conferia várias fitas Betamax antigas, ele viu uma que, estranhamente, não estava arquivada ou registrada em nenhum lugar, e se perguntou como aquilo foi parar ali. Para ficar ainda mais estranho, ele viu o verso da fita, e lá estava escrito a caneta num papel colado o suposto nome da gravação: Ronald Reagan, cortado enquanto fala. Parecia algum tipo de piada sem graça, feito por alguém querendo zoar o presidente, e o nome nem estava escrito direito. Mas enfim, Blake resolveu assistir a fita para ver o que tinha nela, mas mal ele sabia que iria se arrepender amargamente dessa escolha. No primeiro minuto, nada de especial, apenas o discurso normal do presidente, falando sobre o valor da família e coisas do tipo. Mas 10 segundos depois do primeiro minuto, as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. O discurso de Reagan foi de valores familiares para gosto excêntrico de carne humana, e isso continuou por vários minutos. Ele falando sobre como o gosto da carne de jovens era mais saborosa, dando inclusive instruções de como cozinhá-la, e enquanto isso o público aplaudia. Blake estava nauseado com aquilo, e o pior é que ele se lembra de estar nessa palestra e tem certeza absoluta de que Reagan não disse nada daquilo. Mas não, a fita ainda não havia acabado. Depois de um tempo daquele discurso, as coisas foram ficando cada vez mais obscuras. E agora, o discurso tinha ficado todo incoerente, sem pé nem cabeça. E nem apenas isso. Lembra do nome da fita? Então, o rosto de Reagan, absolutamente do nada, sofreu um corte, como se uma faca invisível tivesse cortado a sua pele. E não era um mero arranhão, foi um corte profundo. E cada vez o discurso ia ficando mais incompreensível e mais ferimentos apareciam em sua pele. E não apenas de faca, mas hematomas, queimaduras e até necrose. Até que, em um momento, algo invisível cortou a garganta de Reagan e o discurso incoerente agora tinha virado gorgolejos até que finalmente Reagan caísse no chão e a fita acabasse. Blake ficou tão nauseado com aquilo que foi até o banheiro para vomitar e logo depois ligou para as autoridades para tentar encontrar o autor da fita. No início até pensaram ser edição, mas depois de os policiais assistirem a fita e terem pesadelos, constaram que não tinha edição nesse mundo capaz de fazer aquilo. E como não encontraram o autor da fita, decidiram simplesmente deixar o caso de lado. A fita, que antes estava na estante do delegado, simplesmente desapareceu. Isso porque um funcionário da fundação, disfarçado de policial, havia pego e a levou para a Fundação SCP. E todos que viram a fita foram tratados com amnésicos para esquecer aquilo e seguir com as suas vidas, inclusive Blake Nelson.
Na Fundação SCP, após algumas observações, a classe do SCP-1981 é safe, pois a sua contenção é fácil, porque é só uma fita cassete que só é capaz de fazer algum possível mal se assistida. Caso contrário, é apenas uma fita cassete comum sem necessidade de contenção muito elaborada. Quando ela chegou na fundação, a princípio era só uma fita Betamax comum, até eles resolverem assisti-la. A fita tem aproximadamente 22 minutos, e o começo é sempre o mesmo, sempre normal, e só depois de algum tempo, geralmente 1 minuto, que as coisas começam a ficar estranhas. Os eventos começam a ficarem estranhos, e eles sempre mudam quando a fita é assistida de novo, mas sempre tem padrões. O discurso fica incoerente, com Ronald Reagan não falando nada com nada, e pouco a pouco vai ficando cada vez mais obscuro, falando sobre atrocidades e torturas, e algumas tão escabrosas que foram até redigidas. Só para você ter uma noção, os ferimentos também mudam, algumas vezes sendo cortes de lâminas, outras vezes de batidas, com Ronald Reagan tendo seus ossos quebrados, outras parecendo que ele está sendo decomposto vivo, e teve até uma vez em que a sua cabeça foi decepada e a coluna vertebral arrancada de seu corpo. Mas coisa muito pior já foi assistida, e não tinha como ser edição, pois nenhuma edição no mundo conseguia fazer aquilo, por 2 motivos. As feridas eram muito reais para qualquer tipo de edição daquela época, o que hoje poderia ser reproduzido facilmente, só que a gravação em fita mudar toda vez que é assistida é uma coisa que nem a edição de hoje é capaz de fazer, é uma ideia inconcebível. Só que a fita, com o tempo, foi se desgastando por conta das interferências magnéticas naturais. Então, eles resolveram tentar fazer uma cópia da fita, só que era sempre uma estática. Tentaram digitalmente, mesma coisa. Então, eles conseguiram a mesma câmera que foi usada para gravar aquela palestra. E aí sim, eles conseguiram capturar e fazer uma cópia. Entre as coisas estranhas que aconteciam, uma delas chamou a atenção. Na gravação, haviam várias pessoas ao lado de Reagan, sejam guarda-costas ou então a imprensa, mas houve um dia em que um classe D estava assistindo a fita. Quando olhou prestando mais atenção na tela, apontou e deu um grito. Os pesquisadores então viram o que tinha de diferente, e o que tinha era simplesmente perturbador. No lugar de um dos membros da imprensa, havia uma figura com um manto preto, usando um capuz cônico que cobria a sua cabeça e a sua face. A única parte que realmente apareceu foi as mãos. Ele foi nomeado de SCP-1981, dígito 1, que a cada 7 visualizações, em uma ele aparecia. Teve até uma única vez, mas que foi o suficiente para traumatizar vários funcionários, em que em vez da figura encapuzada substituir algum membro da imprensa, dessa vez ele substituiu o próprio presidente. Mas não falou nada, ficou apenas encarando a câmera. Só que no final da transmissão, a tela escureceu e apareceram as palavras: "Eu vejo você." Como a Fundação SCP tem uma ligação quase direta com o governo, não demorou muito para a existência dessa fita cair nos ouvidos de Reagan. Então, após muita insistência, o Conselho O5 e o Comitê de Ética permitiram que o presidente assistisse essa fita em um local que era uma usina de processamento químico, controlado pela Fundação SCP para a produção de amnésicos. Ele a assistiu 3 vezes. Só que na 4ª vez, embora o discurso de Reagan estivesse distorcido e macabro, ele repetia as falas em voz baixa, como se realmente tivesse dito aquilo. E ele falava sobre os Destruidores, um possível evento apocalíptico em que muito provavelmente está ligado ao SCP-1981, dígito 1. Só que o presidente se recusou a tomar amnésicos por algum motivo, e o resultado disso foi que ele enlouqueceu e começou a agir igual a um completo surtado, falando frases aleatórias como se tivesse sido possuído por algo.
os guarda-costas, a fim de prevenir que ele vire uma ameaça para outros e para si mesmo, invadiram a usina e roubaram vários amnésicos de classe A e B e injetaram vários deles no presidente. Resultado? Sua mente foi completamente destruída. Ele nem mais sabia qual era o seu nome. Na verdade, ele sequer sabia como fazer as coisas básicas como falar e andar. Ele não conseguia mais se sustentar sozinho. Os guarda-costas foram demitidos e a imprensa disse que Ronald Reagan estava sofrendo com um caso gravíssimo de Alzheimer. Algumas perguntas ainda estão em aberto. Por que justo com Ronald Reagan? Quantas fitas dessas ainda existem? E o mais importante, quem é aquela entidade e quem são os destruidores?